Bom dia, boa tarde para quem é boa tarde. Nós estamos entrando um minutinho mais cedo porque nós temos uma convidada especial, como eu falei para vocês, a Nilva Carvalho. Ela vai estar com a gente agora pela manhã, ou melhor, nesse horário, para nós estarmos falando de um tema muito especial, um tema delicado, onde se fala a respeito da gravidez, né, na adolescência. A gravidez na adolescência. Então, uma história de verdade que nós vivemos a cada dia. E hoje, eu gostaria de lembrar de uma história de uma menina que eu acompanhei, né, quando eu morava ainda em Uruçuí. Ela engravidou uma gravidez, digamos assim, despreparada, prematura, e ela teve várias sequelas. Então, é um momento para a família. A gravidez na adolescência é um momento para a família se organizar, é um momento para a família observar e que pode ajudar também, né? A gravidez na adolescência é toda a família junto. É toda uma família junto. Então, a gravidez na adolescência é algo assim muito forte para a família, né? Tem adolescente que sofre bastante. E eu gostaria de lembrar de uma amiga, né, que eu acompanhei, uma adolescente. A gente realmente era amiga, e ela engravidou, uma gravidez despreparada. E ela, nesse período, ela cresceu muito. Ela era uma menina muito magrinha, então a barriga dela foi muito grande, foi um processo muito árduo para ela, porque ela ficou com o corpo muito flácido, né? Ela é tão delicada a gente falar, porque já faz um tempo e já tem outras notas para essa adolescente. Mas ela sofreu bastante, tanto durante o parto, como também antes. Quando ela recebeu a notícia, teve que falar para a família, teve que falar para os pais, teve que falar para N pessoas da sua dificuldade, de como essa gravidez poderia sair. A família tentou se aproximar da família, o pai da criança. Não foi possível ter essa interação, não foi possível ter essa união dos dois, não casaram. Então, mas houve uma grande dificuldade para essa menina. Ela assumiu, juntamente com as irmãs, ela assumiu a gravidez, uma gravidez muito delicada, mas foi uma gravidez também que ela saiu, porque a família ajudou. Tem as sequelas, tem a cobrança da família, mas essa menina, ela teve a assistência da família. Então, olá, bom dia, ou boa tarde. Olá, Fique à boa vontade. tarde. A Tudo casa bem? é sua. Tudo bem? Obrigado. Obrigada, que prazer. Prazer estar com O você prazer é meu. Estou novamente. feliz de te ver de novo. Eu também. Eu também. Gostei muito do nosso encontro aquele dia e vamos fazer cada vez encontros melhores e mais instrutivos, né? Então, com certeza. Então, eu estou falando aqui de um caso de verdade, de uma gravidez de uma adolescente que eu acompanhei, e ela sofreu muito nesse período, porque realmente a gravidez na adolescência, ela movimenta todo o corpo, a gravidez muda todo o corpo da adolescente. E isso, ela ficou muito flácida, a pele ela se rasgou bastante, teve essa parte da estética, teve a parte emocional, teve a parte da família, porque não é fácil, porque a família ela prepara o futuro para o adolescente, ou para o adolescente, tanto faz o homem como a mulher. Então, quando vem uma situação, né, que nem essa, que muda tudo, né, é uma grande consequência para todo mundo, mas nós vamos falar também das consequências do momento que é difícil, mas também a gente vai falar das consequências da superação também. Porque Exatamente. uma criança, quando chega, ela muda todo o ambiente, ela traz também as alegrias, né?
Nossa, é uma bênção, né? Mas sim, na adolescência é uma surpresa, normalmente é uma surpresa, né? Não é uma gravidez planejada, e isso realmente traz muitos desafios. Até porque pode-se engravidar desde até antes da primeira menstruação, porque a menstruação acontece quando você já ovulou a sua primeira vez, né? Você já está pronta para engravidar, você não engravidou, então você tem a sua primeira menstruação. Se, coincidentemente, essa primeira ovulação, você tiver um ato sexual e conseguir que o óvulo seja fecundado, pronto, já pode. É lógico que é algo assim, né? De extremo exemplo, mas é algo que acontece sim. Então, Acontece. e baseado nessa questão de corpo e idade, hoje em dia as meninas estão menstruando com idade cada vez mais precoce. Mais baixa. Porém, o corpo menstruou agora, mas ele não vai passar por algumas etapas para estar totalmente pronto para uma gravidez sem muitos problemas, sem muitos transtornos. Então, não é só porque você está menstruando que o seu corpo já está totalmente formado, pronto, amadurecido, principalmente a mente, né? Para ser mãe. Porque Porque é muito bonito a gente ver uma criança, né? A adolescente, ela se encanta com o bebê porque parece realmente uma boneca ou um boneco. Você se encanta com aquilo ali. E é o quê? É um boneco que chora, que faz xixi, entendeu? Que come. Só que depois, quando ela chega, que tem que botar aquele bebê no colo, e sabe que vai ter que colocar para amamentar, que é dolorido, e vai ter exatamente. as noites de sono, né? Criança que não consegue nem mamar, que tem que se alimentar prematuramente. Então, os pais, primeiro quem está preparado é os pais para dar toda essa assistência. Toda Sim. essa assistência é uma grande mudança, né? E são duas famílias que são pegas de surpresa, porque ninguém De faz filho surpresa. sozinho, né? É Então, verdade. tanto a família da menina como a família do menino são pegos de surpresa. Porém, Sim. o que a gente observa muito ainda hoje, século XXI, é que nós, pais, ainda temos dificuldade de falar de sexualidade com os nossos filhos. E aí a gente fica protelando, não, é muito jovem, não, pode deixar para o ano que vem, não, tem pouca idade, pouca idade. Quando você vê, você já é avó ou avô. Então, o que é preciso chamar muita atenção é dos pais dos adolescentes, que precisa tocar nesse assunto com naturalidade e principalmente, se você acha que é cedo, então está na hora. Porque antes você falar um pouco mais cedo, com seriedade, com informações corretas, do que você falar um pouco mais tarde, quando o seu neto já está a caminho, e aí vem todos esses transtornos, né, É que verdade. você falou. E principalmente para a mulher, né, para a jovem mulher, para a adolescente que está começando a sua vida de ver o mundo, de sair, de se olhar no espelho, se sentir formando ainda o seu corpo, né? E aí, quando a barriga começa já a crescer, a pele às vezes não está preparada para aquela elasticidade toda, e aí vem as estrias, vem o desconforto. E as amiguinhas começam a ir pro show de não sei quem. Ah, eu não posso, eu tô com enjoo. Ah, eu não posso porque não tenho roupa, né? Porque aí a barriga vai crescendo e você já vai mudando completamente. Tudo, tudo. Completamente. Um filho muda Muda tudo. tudo na vida da gente. A gente que já é mãe, a gente sabe que é uma mudança maravilhosa. Porém, se ela for programada, eu acho que acontece com mais suavidade do É que essa interessante, surpresa. inesperada. É Exato. interessante. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mãe, né? Não tirando o que você vai falar, segura aí, não deixa passar, porque a gente fica falando uma coisa. Uma criança de 5 anos perguntando para a mãe dela,
entendeu? Por que que a mãe dela não convidou ela para o casamento dela, para o casamento da mãe? Perguntou para ela como que ela chegou na barriga da mãe e a mãe ficou toda atrapalhada, né? E naquela hora que ela estava falando ali, eu fiquei pensando na cegonha, né? A gente fica inventando história para a criança que chegou, naquele pássaro lindo, naquela cegonha, aquela coisa maravilhosa. Nós não temos mais tempo para a gente estar contando esse tipo de história. Nós temos que contar a história de amor. Olha, a mãe e o pai têm uma história de amor. E a gente viu que estava na hora de você chegar, entendeu? E você vai contar a história, mas uma história de fantasia, mas voltada para uma realidade. Mostrando para a criança como que chegou as prioridades, a liberdade, por que que ela chegou naquele momento, se estava na hora certa, se foi a hora. Você tem que mostrar para a criança que tem um tempo certo. Que tem um tempo do amor, o amor chegou e ela chegou no tempo do amor e deu certo. Para tirar aquela preocupação que a criança, na minha cidade, por exemplo, já teve criança grávida com 11 anos. Sim. E agora a gente está com uma preocupação que parece que tem uma criança aí rondando, que tem uma criança com 12 na nossa cidade. Então, e o mais, são famílias que já estão precisando de ajuda, como você falou, é os pais que estão precisando de ajuda. Porque no a caso, criança está grávida, no a caso, criança está grávida da preparação. Vão ser avós. Quer dizer, é mais uma dificuldade, é mais uma situação, mais um problema que ele chegou e esses problemas, o problema da gravidez na adolescência, ele permanece. Porque sim, é uma vida, ele está ali. Entendeu? É muito lindo, mas é preocupante devido até mesmo a pergunta, né? Já surgiu a pergunta, qual é a idade para o nosso movimento moderno hoje? Qual é a idade que você poderia dizer assim, você já pode se engravidar? Porque, como eu estou falando para vocês, eu já tive a etapa de criança com 11, agora estou vendo uma notícia que está rondando por aí, uma criança com 12. A idade dessa criança, né, já até mesmo respondendo um pouco do que você vai falar, da idade, a idade é a preparação da família. Que vai ter uma mente que vai preparar seu filho ou sua filha para uma gravidez. E também o relacionamento entre a menina e o menino, o adolescente e a adolescente, está maduro o suficiente para vocês pensarem em filhos? Não é melhor serem maduros o suficiente para ter um ato sexual com segurança, para evitar a gravidez, para evitar doenças sexualmente transmissíveis? Então, não é só a gravidez. Tem também essas outras questões. Nós ainda temos AIDS, nós temos várias TSTs que são doenças sexualmente transmissíveis. Então, é importante, se essa menininha de 5 anos aí já for conduzida com uma verdade, com algo, não precisa passar o carro na frente dos bois. Aqui em Minas a gente usa essa expressão, não sei se vocês têm por aí. Também. Que é antecipar muitas informações, né? Mas você pode já ir clareando a informação. É como se fosse uma caminhada realmente. Você começa o processo, você não vê o final. Então, você começa algumas explicações agora, quando que a criança entendeu. Você já antecipa mais, dá mais passos, você orienta conforme ela for abrindo a cabecinha dela e tendo entendimento. Esses dias eu vi, é engraçado, né? Ainda bem que a gente pode rir disso ainda. A menininha usou o termômetro e estava com 38 e alguma coisa, né? Aí a mãe falou, você sabe o que é isso? Ela falou assim, ai mãe, será que eu tô grávida? Mas ela... Viu? Aí, provavelmente, ela já ouviu alguma coisa, ela já presenciou alguma coisa, né? Alguma adulta fazendo teste de gravidez. E o termômetro e o teste de gravidez, eles têm mais ou menos o mesmo formato agora, né? Aquele teste de gravidez de farmácia. E aí a menininha já ficou confusa. E engraçado que ela falou,
ela falou meio assustada também, no sentido, eu acho que já veio a imagem dela cuidando do bebê chorando e tudo. E ela ficou um pouquinho assustada, mas ainda bem que foi só um susto de objetos parecidos e não uma gravidez. Mas, enfim, eu achei foi engraçadinho. Mas também Isso, é um bem momento só engraçado. de clarear isso aí para ela. Bom, a idade é isso, vai depender do amadurecimento de cada pessoa, da decisão entre o casal e essa coisa do corpo. É considerado a gravidez adolescente dos 10 aos 19 anos. Então, esse período é um período que tem que ter muito cuidado ao resolver que vai engravidar, essa decisão de engravidar, porque o corpo ainda está em transformação, a vida da adolescente ainda está em preparação socioeconômica, ela ainda está estudando, ela está pensando em vestibular, ela está pensando num curso superior, então tudo isso aí acontece nesse período. Então, é importante observar. E outras consequências ainda maiores é que quando a adolescente engravida nesse período de 10 a 19 anos, o índice de hipertensão aumenta em 5 vezes mais. Então, assim, quando já ouviu falar que a mulher, quando está grávida, às vezes ela tem uma alteração na pressão. Quando é nessa faixa etária, aumenta ainda a possibilidade dessa pressão alterar 5 vezes, é muito. É um número muito alto. Então, tem que evitar esse tipo de acontecimento. E o risco de ter bebês prematuros também nessa faixa etária é maior. Olha que interessante, são dois extremos. Ou a criança nasce muito maior que o normal ou muito menor. Então tem essa... É muito extremado essa formação. Então, a má formação do feto, muito grande, muito pequeno. Agora, imagina, a adolescente já tem aquela surpresa, normalmente é uma surpresa, né, que está grávida. Não é tão surpresa, porque quem está pronto para o ato sexual tem que saber as consequências dele, né? Mas, enfim, vamos usar a palavra surpresa, porque nós estamos na hora do almoço, vamos usar uma expressão mais suave. Então, ela é surpreendida com a gravidez. E depois é surpreendida, talvez, com um filho que não vem assim tão prontinho, que ela vai ter que passar por mais lutas, vai ter que se tornar mulher adulta, mãe, assim, num piscar de olhos, né? Então, realmente, não é fácil. Porque para nós que já nos preparamos, nós ainda temos 9 meses quando a gente decide, não, vou engravidar. A natureza é tão sábia que a gente ainda tem 9 meses para ir acompanhando as mudanças, acompanhando. E quando eles nascem, olha para eles e fala assim, meu Deus, não acredito. Aí parece que ali assim, é um choque de realidade, assim, que você fala, gente, agora eu sou mãe, e é um amor assim tão louco, né, que é maravilhoso e ao mesmo tempo assustador. Aí a gente descobre que a gente não sabia nada da vida, né? Porque o que traz sentido para a nossa vida, assim, um sentido maior, é realmente a continuidade da nossa espécie, os nossos filhos, e talvez lá no meu futuro, os meus netos que eu venha a pegar e colocar no colo. Mas, enfim, a idade é essa. Entre 10 e 19 é aconselhável a pensar bem, porque o seu corpo, a sua fisiologia não está tão pronta para ser mãe. E nem a escola, nada. E a sua própria liberdade está começando a vida agora. Talvez seja mais interessante pensar melhor e deixar essa criança para vir mais tarde. Mas quando eu digo deixar para vir mais tarde, é evitar a gravidez e não interromper a gravidez. Isso. É que fique bem claro isso, que a partir do momento que você descobre que você tem um ser, é uma vida. Não é um grãozinho de arroz que você pode lavar o prato ali e lançar fora. É uma vida.
né? E até mesmo voltando para o projeto de Deus, quando ele permite isso acontecer, é porque ele tem um projeto com aquela criança. Só que também, antes de mais nada, ele tem um projeto com aquela mãe. Ele está chamando a atenção dela para a vida dela. A gente fala também aqui de relacionamento. Como que é o relacionamento dessa menina com a família? Será que não foi uma estratégia para que ela parasse e visse o valor da família? Porque uma gravidez, você vai precisar até do vizinho. Imagina daqueles que moram dentro de casa. Então, uma gravidez, quando vem assim, ele está preparando primeiro a mãe, o pai, está chamando a atenção daqueles adolescentes, falando para eles que Deus ama, que a família ama. E a maioria dos adolescentes que engravida, a gente pensa que é só pessoas mais carentes, mas não é. São as crianças mais amadas. São os filhos amados que os pais se dedicam tanto, entendeu? Que eles se sentem tão apoiados que cai, entendeu? Nessa precipitação de engravidar, como se fosse uma coisa assim, uma história que amanhã acabou. Então, quando o feto cai, entendeu? Ou quando você tem a relação sexual que você cai naquela, a menstruação não desceu, ou mesmo assim, eu estou me sentindo grande, faz o teste logo. Não vai, eu vou tomar um calmante para ver se desce, não. Faz o teste, entendeu? Essa criança que está aí dentro de você é para mudar a sua história, mãe. É para mudar a sua história, pai. E com certeza, se você for uma pessoa sensível ao que é o ser humano, você vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida, vai mudar a vida de você. É algo que acontece também quando o adulto se prepara para ter esse momento. Muda tudo. Ele preenche todas as áreas do quarto, fica até cheio o quarto, porque de tanta novidade de vida que tem. Além dos seus utensílios que você compra para aquela criança, as visitas, todo mundo quer visitar. Ó, chegou um bebê, o bebê da minha amiga, vamos lá. Enche tudo. Então, não se sinta quando você está grávida por uma gravidez despreparada, a gente pode falar assim, que chegou inesperado. Não use essa situação para você se, digamos assim, para você se mutilar, que eu quero dizer, se sacrificar, Se mutilar, se martirizar. Entendeu? Sofrer de uma forma que você está grávida de um amor, nem que tenha sido de 24 horas, de uma aventura de 24 horas, mas é um amor que está ali dentro de você. E esse amor que está dentro de você, ele precisa ser cuidado. Isso se chama consequência. Mas tem consequências ruins, que ela vai ser aproveitada a se tornar algo bom por um determinado tempo, vai ter que esperar você se sentir recebida. Não, as pessoas estão respirando junto comigo, eu ainda estou viva. Eu posso viver esse momento, eu posso viver esse sonho. Então, espera um pouco que você vai viver a alegria desse momento que chegou, porque tem que ter essa consequência. E essa consequência é tão interessante que é para você acordar. Exatamente. É para você acordar. Na verdade, é para você nem dormir, porque quando as crianças nascem, é uns 3 meses assim que a gente fica de plantão quase que 24 horas, mas vale cada segundo. Gente, a alegria de ser mãe não tem explicação. É só sendo para entender. Porém, não sejam tão rápidas, meninas. Viva a sua adolescente com segurança, com cuidado. Use camisinha, use anticoncepcional. Vai no médico, se oriente. Porque é importante os pais estar levando o filho no médico, a filha no médico. E olha, a adolescente, ela paga um preço maior porque ela está ali com o filho na barriga, mas ela não fez sozinha. Então, esse pai adolescente também, ele precisa de suporte e também de chamada à responsabilidade, de apoiar essa mãe, de estar com essa pessoa que está formando o seu filho, estar no sentido de apoiar.
Eu não estou falando que tem que casar, tem que assumir, né? Eu usava essa expressão antigamente, tem que assumir a fulana. Não, você vai assumir. Ela é a mãe do meu filho, ok. Agora, se você amar essa pessoa para viver um relacionamento, casar e vocês estarem juntos para sempre, maravilhoso também. Mas não casem porque engravidou. Um casamento com amor já é difícil. Agora, um casamento apenas por conta de uma gravidez é um fardo pesado para as 3 pessoas, para o pai, a mãe e o bebê. Então, é muito mais tranquilo para a vida de todo mundo quando a gente leva essa gravidez de uma forma saudável para todas as partes envolvidas. Esse bebê não receber essa carga de que o meu pai casou com a minha mãe por mim. Não. O meu pai sempre deve casar com a minha mãe por um amar o outro. Só isso. Gravidez não pode ser sinônimo de tem que casar. É sinônimo de eu tenho um filho, tanto o homem como a mulher. Eu tenho compromisso com esse filho, tanto o homem quanto a mulher. E eu tenho responsabilidade com a mãe do meu filho, eu tenho responsabilidade com o pai do meu filho, eu tenho que ter respeito com a mãe do meu filho, eu tenho que ter respeito com o pai do meu filho. E pronto. Agora, casamento é outra história. É outra história. Então, a realidade que eu vejo que é a questão de você cuidar o precoce. Os pais se preocupar em orientar. Porque a gente não pode evitar, mas a gente pode orientar. Você não pode estar com seu filho 24 horas, mas você tem que orientar todos os dias de como é necessário chegar uma pessoa na sua vida. Como você vai escolher, ou se você já tem a pessoa na sua mente, no seu coração, que você imagina que é a mulher ideal para você. Porque da mesma forma é a menina. Quando a menina completa 10, 12 anos, ela abre a mente para o relacionamento. Ela abre a mente. Então, a mãe também não pode ficar contando como se fosse uma historinha de um livro que ela ouviu dizer que a menina engravidou. Não. Você é uma menina, depois dos 12 anos você pode engravidar. Tanto um como o outro engravidar uma menina. Então, a gente que é mãe, que é pai, tem que quebrar essa distância de falar da sexualidade. Exatamente. Do risco, entendeu? Porque assim, a gente vê que todos nós, por mais que esse planejamento esteja só na mente, que ele não esteja no papel, mas todo mundo tem um planejamento que vai dar certo. A gente não sonha com as consequências de um erro. Você sonha com as consequências de um brilho, que já deu certo. Meu filho vai fazer faculdade, vai fazer direito, vai fazer medicina, lindo, maravilhoso. E de repente, você senta na cadeira... chorando. Então, nós temos que ter esse cuidado de não esquecer da palavra relacionamento. Relacionamento aberto com os filhos. É como eu falei, ontem também, sábado, eu fui numa igreja falar a respeito da mulher. E então, as mulheres hoje, elas querem levar a vida igual a do homem. Eu não tenho nada contra se você trabalha. Mas a mulher, pelo menos nós, mulheres, poderia pensar em trabalhar só um horário. Concordo, apoio. Principalmente quem tem plano de construir família. Você não pode deixar de você viver seus sonhos de um profissional. Você não pode deixar de ser um professor, que é uma das áreas rígidas, que você tem que estar às 7 horas da manhã. Se é um sonho ser de professor, amém, ótimo, não tenho nada contra. Mas o filho, ele precisa da mãe um horário para ser orientado, para ele lhe ver como um parceiro Exatamente. do dia a dia. Entendeu? Então, o E que nisso acontece... eu concordo inteiramente com o que você falou agora, sem ser machismo ou feminismo. O filho precisa da mãe. Ele precisa do pai, sim, mas a presença da mãe é fundamental. Você está coberta de razão quando você fala. Então, trabalha meio período e tenha um período para olhar para o seu filho, para conduzir seu filho, para conduzir sua filha. Sua fala foi, assim, excelente.
E eu sei que é porque você tem essa vivência também, você presencia muito essas dores aí, né? As dores, é Na verdade. sua comunidade. E é isso. É uma coisa que eu saliento muito, porque já fizemos outras lives juntas, eu sou sexóloga e eu trabalho mais na área lá dos abusos, das violências e da ejaculação precoce e da disfunção erétil. Mas o que acontece em relação a abusos? A mãe precisa estar presente para evitar que isso aconteça. Eu sou totalmente também a favor de trabalhar, eu trabalhei e tudo, mas quando eu já observei muito, você às vezes está num ambiente assim, num barzinho, que tá as famílias e tal, a criança vem correndo, ou menino ou menina, e fala assim, mãe ou pai, eu quero ir no banheiro. Filha, lá, vai no banheiro. Não. Meu Deus, isso aí pra mim Filho, é demais. vamos lá no banheiro. Porque esses banheiros, esses pequenos momentos que a criança está a sós, nesses ambientes, ela está muito vulnerável. Então, é importante. Tudo bem que a live hoje é sobre adolescência e gravidez, mas vamos pôr que esse menininho dessa adolescente já cresceu um pouquinho. Saiba, adolescente que já está grávida, vá com seu filho no banheiro até 10, 11, 12 anos. Não tem problema. Não paga mico, não. Antes pagar mico do que pagar uma violência sexual. Então, É verdade. o pai precisa ter esse compromisso, essa percepção de que ele é um protetor. Ele, ok, não precisa falar que eu vou com você. Ah, vamos, eu também quero ir no banheiro. E vai junto com o menino. A mãe da mesma forma com a menina. Mas, gente, eu preciso alertar vocês, pais e mães. Olhem para a sexualidade de seus filhos. Desde precocemente até a vida adulta. Nós somos guardiões dos nossos filhos em todas as áreas. E a gente não pode abrir mão dessa área que é extremamente importante, que é a sexualidade humana. Sexo é energia de vida, porém, sexo é energia de vida numa vida adulta. Criança é criança, criança tem que descobrir o mundo, tem que viver suas coisinhas, tem que brincar, mas sexo é assunto sério, é coisa de gente grande. É verdade. Bora lá, você tem mais alguma pergunta? É muito interessante, né? Muito interessante de falar, porque é um assunto muito aberto, abrangente, né? E nós estamos aqui realmente falando da gravidez da adolescência, mas também a gente tem que falar o antes, o durante e o depois. Não tem como a gente chegar aqui, ó, gravidez causa isso, se a gente não falar na parte de evitar, entendeu? A gente precisa evitar. Eu sou muito assim de estar orientando onde eu estou, orientando a importância de você cuidar do adolescente, você cuidar da criança, né? Então, a minha menina, ela tem 14 anos, e ontem ela foi no banheiro, pergunta se eu não fui com ela. Eu fui com ela. Boa! E ela me chama. Ótimo. Eu não fui simplesmente porque você não vai só, porque você não pode ir só. Não. Ela bateu assim, mãe, eu quero ir no banheiro. Aí eu disse assim, espera um pouquinho, deixa eu terminar bem, que teu pai tá fechando. Mãe, mas eu tô apertada. Então, eu saí com ela e fui. Entendeu? Então, eu sempre tenho esse cuidado de orientar a minha e de orientar as mães. Porque é melhor você evitar do que você ir cuidar de uma mente traumatizada, de uma mente que vai casar com o marido, não vai ter uma relação sexual com o marido feliz, prazerosa, porque tem aqueles traumas, aquelas dores. Então, agora mesmo a gente teve uma conferência na igreja de libertação dos traumas emocionais, né? E quando saiu, que eu comecei a falar na divulgando, quantas mulheres não levantou a mão? Eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. Por quê? Porque é adulta hoje e não está tendo uma relação sexual agradável, prazerosa. Então, a preocupação hoje do profissional é de não deixar que isso aconteça aleatoriamente, sem a mãe dizer assim, mas ninguém nunca me orientou. Ninguém nunca falou. Então, a mãe precisa saber. E hoje, antes, na minha adolescência, a preocupação maior era com a menina.
E hoje é os dois. Tanto É faz os ser menino dois. como uma menina. Então, o nosso amor com a questão da saúde, com a questão do terapeuta, com a questão do psicólogo, da socióloga aqui também, não é simplesmente de chegar aqui e jogar conteúdo. Mas você tem que sentir a dor. Eu sinto a dor de uma mãe dizer assim, minha filha está grávida com 10 anos, minha filha está grávida com 12 anos. Gente, ela não amadureceu, os seus órgãos estão tudo verde, como a gente fala aqui. Exatamente. E está mesmo, você vê, até os 19 anos é quase é o dobro da vida que ela já teve, né? Que ela ainda teria para amadurecer tudo ali, Amadurecer. para estar pronto para uma gravidez com menos risco, para ter uma gravidez mais saudável, para ter estar grávida de um pai, um homem também mais maduro, pronto, que talvez os dois aí sim tenham uma relação que possa chegar ao casamento e conduzir essa gravidez, esse filho, debaixo de um teto com o pai e a mãe. Porque é outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado também. Hoje em dia, o teto tem o pai, a madrasta, o pai da madrasta, o irmão, o tio, não sei quem, e essa criança está ali vulnerável debaixo desse teto. Então, um teto onde está o pai, a mãe e o filho, atento ao que está acontecendo, gente, por mais que a gente evolua, é o ideal, é o mais seguro para o seu filho. Então, essa construção de família não pode se perder. Eu não estou dizendo aqui que uma menina de 14, 15, 16, sei lá que idade, engravidou, tem que estar com aquele homem. Não, ela tem que estar com alguém que ela ame. Porém, o seu foco da agora para frente, tanto o seu como do pai dessa criança, é cuidar da segurança sexual dos seus filhos. A gente tem visto muito, infelizmente, em noticiários, assassinato de crianças que acontecem por conta desse lar que não está o pai e a mãe. Então, vamos ficar atentos a isso. Isso não é coisa de televisão, isso é coisa do dia a dia e acontece em todos os cantos do mundo. E é por isso É que a gente está verdade. aqui na frente aqui dessa câmera, alertando, porque a gente tem uma experiência já um pouquinho de... A gente já não é adolescente tem uns dias, né, Maria? É verdade, Então, é é a verdade. nossa função também alertar os que estão vindo, as mães e os pais que estão vindo para essa próxima geração. É verdade. A gente fala porque é importante a preparação. Quando a pessoa tem 18, 20 anos que vai casar, ela se prepara com detalhes. Preparação é importante. Uma Bastante. criança que, uma criança que ela engravida, um adolescente que ele engravida, é totalmente despreparada. Ele não tem a roupinha do bebê, ela não tem o dinheiro para se alimentar. Ela começa a ver que está com vontade de comer isso e tem que pedir para a mãe, ou tem que esperar fulano trazer. Entendeu? Não tem, tá tendo preparação. E quando se fala de preparação, a gente não está falando só de hoje. Porque o mundo mudou, não, quem mudou foi a gente. Quem mudou foi a gente. E muitos de nós estamos mudando e nós não estamos preocupados com a consequência. E a gente precisa se preocupar com a consequência, porque a consequência ela é duradoura, seja boa ou ruim. Ela é uma consequência duradoura. Então, e a gravidez precoce, entendeu? Tem ensinamento em cima disso. Ensina a criança, ensina o adolescente a escolher o caminho, a viver a sua vida, mas dentro do padrão de acordo com a idade. Criança é criança, adolescente é adolescente e adulto é adulto. Então, tem N fases para nós passarmos, para nós viver. E por exemplo, graças a Deus, eu não passei pelas sequelas do abuso. Graças a Deus. Mas quantas vezes eu não passei por um lugar que eu vi um homem fazendo xixi ali, é um abuso. Na minha mente eu ficava, meu Deus, e gera na gente a curiosidade de ver. Sim, sim. Às vezes a pessoa pensa, natural. às vezes a gente pensa que abuso é só o homem tocar na menina, ou a menina tocar no menino, ou fazer algo, puxar ela, ter uma relação. Não. Até os próprios irmãos, os próprios pais, se não tiver escrúpulo, a menina vai ficar o quê?
curiosa para descobrir o que é que tem ali por trás daquela calça. O que é que Exatamente. tem ali debaixo daquele vestido, daquela roupa? A criança tem que... Eu digo porque eu andava muito com a minha avó. E eu morava no interior e a gente passava por ruas assim, que tinha mato ainda. E aí a gente viu os homens fazendo xixi, entendeu? E eu ficava, o que é que tem ali? O que é que, sabe? Aí a minha avó falava, tá fazendo xixi, ele tá fazendo no lugar errado. Ele não pode fazer isso. Então, hoje, as crianças veem mais do que isso. Pode falar, Nil. Exatamente. E é interessante você falar sobre isso, porque hoje, quando a gente vai estudar na sexologia, até mesmo na psicologia, salienta-se muitos profissionais falam muito dessa questão do bebezinho mesmo estar dormindo com os pais. Hoje a gente aconselha muito que isso não aconteça, porque o pico dos hormônios que faz com que o pênis fique ereto, ele acontece de madrugada. Então, às vezes a criança está ali dormindo com o pai e a mãe, e o pai está com o pênis ereto, dormindo, né? E a criança às vezes toca ali, ou percebe aquilo ali, vê a situação. Então, aquilo ali também, hoje em dia, é considerado um abuso. Então, é importante a gente alertar. Por quê? Porque pessoas assim, que não estão estudando essa área, não se toca nisso, né? Mas sim, é normal o homem estar com o pênis ereto de madrugada. Tanto é que normalmente os homens levantam e já vão direto para o banheiro, né? Para se aliviar com a urina e a contração. Mas é uma coisa que acontece muito e que chama a atenção da criança. Então, essa criança não deveria estar presenciando isso aí. Essa criança tem que ter o espaço dela de dormir. E é o espaço dela, não é ela com a mãe. É o espaço dela. A mãe, ou é no espaço da mãe, ou no espaço da mãe com o pai. Então, tem que ter limites. E também tem que ter um momento de você parar, analisar o seu ambiente e detectar falhas e fazer correção. Então, para quem está nos ouvindo hoje, que dorme com os filhos, permita os seus filhos manterem essa pureza, essa inocência pelo maior tempo possível. Tempo possível. É verdade. A inocência é linda. Sabe? Não vamos romper isso por comodismo. É mais fácil estar dormindo entre a gente que se chorar a gente está aqui. Não. Não. Até porque você tem o seu momento de namoro, de sexualidade com o seu companheiro e companheira. Não, cama de casal não é lugar de reunião. Cama de casal é do casal. E ponto final. Mas voltando à adolescência, eu vou trazer números para você agora. A América Latina e o Caribe são lugares em que a gente tem números assim mais doídos de relatar, porque a gente alcança assim, os primeiros lugares de algo que não é muito bom. De cada 1.000 adolescentes, 68,5 adolescentes se engravidam de 10 a 19 anos, que é nesse momento que eu já falei que é de risco. E isso acontece aqui na América Latina. E é um índice que ainda está numa crescente. Por mais que a televisão fale, muita gente fale, que está tudo muito claro, mas também a gente sempre imagina que está muito claro, não precisa falar. Mas, gente, uma coisa que eu aprendi é que o óbvio precisa ser dito. É óbvio para mim, não é óbvio para o outro. É óbvio para mim que já sou adulta, mas talvez ele está vendo ali, está vendo ali, está vendo ali, mas a ficha não caiu. Ele não teve a compreensão, a maturidade, a percepção de sentir a clareza que é aquele acontecimento. Então, o sexo precisa ser conversado entre famílias, amor tem que ser conversado, prevenção, métodos anticoncepcionais, a fé, a concepção a respeito de família, a palavra a respeito.
e, acima de tudo, o conceito do que é respeito tem que caber em qualquer sociedade do planeta. É verdade. Fernanda Montenegro tem uma frase assim, que ela já fala há bastante tempo, assim, que ela fala assim, que as pessoas precisam de praticar mais a gentileza. Eu achei assim, falei assim, nossa, é tão singelinho, né? Ser gentil. Mas aí depois eu fui ver a profundidade disso. Se eu sou gentil com você, eu trago clareza para você no que a gente está conversando. Se eu sou gentil com você, eu permito que você venha, né, ao encontro do que você procura. E se eu sou gentil no trânsito, eu permito que aquele pai chegue mais tranquilo em casa, sem estresse de buzinação, de xingar na mãe de não sei o quê, sabe? Então, tá faltando nesse mundo de hoje realmente aplicar a gentileza, o amor, o perdão, o companheirismo, a cumplicidade. Tudo isso aí cabe desde o nascimento até a morte de qualquer pessoa. Na adolescência, então, a adolescência ela tem uma fase que eles são tipo assim, os pais quase se tornam inimigos e os amigos são os seus heróis, né? Então, a gente tem que, às vezes, romper um pouco dessa barreira com gentileza dos dois lados, para que a gente possa ter uma convivência respeitosa, cuidadosa e sabendo que nós adultos é que conduzimos. Nós usamos de gentileza e condução na criação dos nossos adolescentes. Eles ainda não são donos dos seus próprios narizes. Nem nós. Nem nós. Nem nós. É verdade. Mas é importante. Você falou uma coisa bem interessante. O limite. Né? O limite, é verdade, é bem interessante. E você falou algo assim, a palavra, né? A palavra, a gentileza. Mas tem algo assim que se fala de palavra bem profundo, como eu falei no início. Ensina. Ensina a criança. Ensina. Família, ensina a criança. Família, ensina o adolescente. Família, ensina o jovem. Família, ensina o adulto. Nós nunca vamos deixar de ser ensinável. Nós temos que continuar ensinando. E a palavra, né? A palavra que eu quero dizer aqui é a palavra com Deus. A gente, todo mundo, se você perguntar para as pessoas, você ama a Deus? Eu amo Deus. Mas você faria o que Deus faz? O que Deus faz? Mandou Jesus. E esse Jesus, ele deixou o ensinamento. E a gente não pode deixar de falar dos ensinamentos. O ensinamento de você não se deixar a sua família, a sua casa, ser transformada em algo insuportável. Em algo que vai deixar uma criança, quando ela é violentada de alguma forma, essa criança ela fica cheia de traumas. Aí a mãe tem que parar de trabalhar. Não vai nem trabalhar, vai parar de trabalhar. Porque a mãe, ela vai assim, fizeram isso com meu filho, fizeram isso com a minha filha, eu agora preciso... Aí para mesmo. Tem pessoas que param mesmo para dar atenção para aquela família. Mas não seria melhor a gente parar logo? No sentido de dar um tempo maior, ter o seu tempo e dar um tempo maior para seus filhos? Exatamente. Eu quero deixar aqui bem claro. É riquíssimo quando você para pela sua família. Quando você para por causa dos seus filhos. Eu digo para você que eu passei 7 anos sem trabalhar quando meu primeiro filho nasceu. 7 anos. Eu tive que estruturar primeiro. Um dia eu ouvi uma palestra que a criança tem que ser ensinada, inculcada a palavra, ensinamento, respeito, até 6 anos de idade. Porque quando ela completa 6 anos, você vai só remoer, repassar para ele fixar. E quando eu descobri isso, meu menino estava mais ou menos com 3 anos, 4 anos. Gente, eu disse assim, pronto, perdi muita coisa. Eu dei muito carinho e deixei de investir mais coisas. E eu parei. Depois que eu tive altos e baixos, tive uma gravidez, tem até gente aqui que sabe que eu tive uma gravidez tubária. Eu tive que parar mais um tempo sem trabalhar, mas com a visão que eu queria ter outro filho.
Eu fui me cuidar e depois que a minha filha nasceu, eu trabalhei, voltei a trabalhar, mas trabalhei pouco tempo e fui me adaptando à minha realidade. Eu quero ter um trabalho para que eu possa ficar em casa, para que eu possa atender pessoa, para que eu possa sair e também sair levando ela comigo ali. Então, tem jeito sim para que você possa evitar e estruturar a sua família. É só você não ser tão egoísta. Nós mulheres, nós abraçamos um tempo maravilhoso, mas também com consequência. Tem mulher que deixou de ter filho. Não, eu não vou ter filho porque eu não quero parar a minha vida. Parabéns! Porque pelo Escolhemos, menos tá certo. parou e teve essa visão. Mas quantas mães não têm 3 filhos, gente? 3 filhos. Precisa de 3 mães, nem só de uma. E você sair de casa, né? Sair de casa para você trabalhar fora com o filho, deixando com a avó, é outra história que um dia nós vamos voltar aqui para falar. A Bom, avó, ela quer brincar também. exatamente, se tornou uma criança de Ela novo. quer brincar. Eu digo, porque a minha mãe, quando ela completou 60 e poucos anos, ela ainda tinha 2 meninas menores. E nós tivemos que tomar de conta dessas 2 irmãs. Porque era tudo para ela era normal. Minhas irmãs saíam meio dia para ir na casa de vizinho e não sei o quê, naquelas horas impróprias que a gente vê que não pode. E aí eu morava aqui na cidade de Uruçuí e minhas irmãs moravam em Floriano. E um dia eu cheguei lá e eu vi a situação de um movimento de um rapazinho perto das minhas irmãs. E eu disse assim para a outra mais velha: você vai deixar minha mãe cuidar de uma situação que ela não está nem vendo? Minha mãe não tem mais visão do perigo. Para minha mãe, isso Exatamente. era uma brincadeira, só era uma amizade, que não era só amizade. A gente já via que tinha um envolvimento de uma aproximação. Então, não teria nada a ter essa aproximação, porque ela já tinha uma idade já de 16, 17 anos. Mas tinha que ser com clareza. E minha mãe já não tinha mais essa clareza, era só amizade. Sim, Então, e justamente para prevenir as consequências de uma gravidez indesejada na adolescência, e às vezes até indesejado. perder a vida da sua irmã, porque a gente perde muito adolescente grávida porque o corpo não está pronto, o emocional não está pronto, e algumas adolescentes morrem grávidas porque nada estava pronto ali. Então, o corpo não suporta, as consequências vêm, sabe? E outra consequência muito doida é que quando a menina engravida adolescente, a tendência é ela engravidar novamente, rapidamente, sabe? Então, parece que é meio... parece que não é muito Chamativo, parece que lógico isso. atrai. Parece que não é muito lógico, mas sim, nós estamos até acompanhando uma adolescente, ela completou 18 anos, e ela completou 18 anos já grávida do segundo filho. E agora é a gente ali, né, tá acompanhando, cuidando e conduzindo para que ela sofra menos, né, tenha menos impacto na vida dela, porque ela tem 2 crianças para criar agora. Ela, a gente não pode falar nem que é uma adulta ainda, né? Mas É ela verdade. já tem que trabalhar, trazer o sustento para essas 2 crianças, ter moradia, saneamento básico, oferecer tudo isso. Então, fala-se também das políticas públicas. Vou falar rapidinho aqui antes que nosso tempo Pode ficar à acabe. vontade, tem tempo, pode ficar, tem tempo. As políticas públicas em relação à gravidez na adolescência é muito importante que as famílias, em primeiro lugar, para cuidar disso aí, mas aconteceu, a família não conseguiu conduzir para que essa gravidez não ocorresse, a gente precisa também dos órgãos públicos estarem nos auxiliando no sentido de trazer profissionais competentes para estar conduzindo essas adolescentes grávidas, principalmente as meninas, né, porque, eu repito, a gravidez não foi sozinha, teve o menino junto, mas Isso. conduzir um atendimento psicológico para essas famílias, sabe? Conduzir, elas precisam de mais vezes com o ginecologista para acompanhar o crescimento do feto e acompanhar a mudança física dela. Então, não é uma gravidez comum, é uma gravidez de risco, precisa ser conduzida dessa forma.
A adolescente, ela precisa usar o seu direito de acompanhamento através de políticas públicas que vem, tem até o lance de depois que a criança teve a criança, não é crime no Brasil você ter um filho e entregar para adoção. O que é crime é você ter o filho, abandonar, né, em algum lugar, sem entregar para uma autoridade, falar, olha, eu não tenho condições de criar, ou eu não quero criar, ou eu escolhi isso, né? Entregar para alguém cuidar. Então, que as adolescentes saibam que tem essa opção de entregar legalmente o seu filho para uma adoção. O que não pode é ele ser jogado no lixo, ele ser abandonado, ele ser abortado. No Brasil, nada disso é permitido, tudo isso é um crime. E eu nem vou entrar hoje nessa questão do aborto, porque é uma questão assim tão doída que a gente vai passar por hoje. Mas saibam Isso. que fecundou é uma vida. Fecundou é uma vida. Então, pensem muito antes do ato sexual, se previnam, peça ao seu parceiro para também se prevenir. Os dois se prevenindo, dificilmente terá uma gravidez indesejada. E é compromisso dos dois. Não é só um lado que tem que se cuidar, é os dois. Para evitar a gravidez, para evitar as doenças, para evitar a gravidez, depois a criança estar, a criança, no caso, a criança grávida, né? A mãe, ter que deixar os estudos para cuidar desse filho, e um monte de outras coisas. A criança, voltando, a criança mãe, abandonar o bebê, maltratar o bebê porque está emocionalmente abalada. Então, tudo isso pode ser evitado com o diálogo, com a prevenção e com cada um fazer a sua parte. Se prevenindo. Nós estamos aqui, a gente acredita que o nosso país, ele divulga muito camisinha, ele divulga muito que não é bom a gravidez precoce, divulga muito que da família. Mas eu acho que informação sempre é bom. E nós estamos aqui fazendo mais um papel de informar para a família. É um prazer da gente, a Nilva, ela é assim, muito aberta, ela me chama para perto dela. Eba, adoro! Vamos lá, ela gosta muito de se envolver, isso aqui é uma causa do Brasil, é uma causa do profissional, é uma causa da família. Quem já passou por uma gravidez precoce na adolescência, seria até bom que se manifestasse, para você também nos ajudar, a você também estar fazendo o seu papel, ajudando esse lugar, ajudando o mundo, ajudando essa live, ajudando uma mãe que está aí com a filha grávida, para que faça melhor. Não abandone seu filho, não abandone sua filha, não lance palavra, entendeu? Claro, clareza. Você vai assumir a responsabilidade, é clareza. A filha que está grávida, você vai assumir a responsabilidade. Você que é pai, você vai assumir a responsabilidade. Nós falamos aqui a respeito do casamento. O casamento é uma coisa que talvez nesse momento que a pessoa está passando por essa fragilidade, 3 meses de gravidez, não é nem bom falar. Deixar eles mesmos se identificar, saber o que está acontecendo. Mas que eles saibam também que há preparação para um casamento, para assumir essa responsabilidade. Porque assim, já pensou, uma criança nasce, cadê meu pai? Não, está lá na casa da outra avó. Cadê minha mãe? Não, está na casa da outra avó. E a criança, ela nunca vai se completar. Ela não vai se completar. E em muitos casos, tanto o rapazinho que nasceu, esse bebezinho que nasceu, como ele vê a mãe e o pai separados, eles não vão dar muita importância ao relacionamento, porque eu sobrevivi. Agora, tem outros também que já vê o resultado bom. Eu não quero dar isso para meu filho, eu não vou dar isso para minha filha, eu não vou dar isso para a mulher que eu engravidar, a mulher que eu amo. Se um dia eu fiquei com aquela menina porque eu amava ela,
Então, a gente vai se assumir, a gente vai se cuidar no tempo certo. Nem que hoje ela está com a mãe dela e eu estou aqui com a minha, mas o nosso projeto de vida vai acontecer. Porque o nosso projeto de vida não é um projeto aleatório que aconteceu, não. O meu projeto está aqui vinculado com os meus ensinamentos que a minha mãe me deu, que o meu pai me deu, e é de construir, não de destruir. Então, exatamente. O projeto também de Deus é de construir. É de construir. É interessante que você vê as primeiras palavras de Deus, no início foi o quê? Multiplicai-vos. Multiplique gerações, multiplique pessoas. Eu quero muita gente me adorando, eu quero muita gente me servindo. Mas ele não disse assim, eu quero muita gente traumatizada, eu não quero muita gente com problemas emocionais que não vai ter resultado. Eu não quero um filho largado, eu não quero um filho morto, eu não quero um filho criado por outra família. Deus não propagou isso. Exatamente. Só que nós estamos antecipando tanto que nós estamos ficando sem controle. Nós mesmos, nós não estamos tendo controle. Famílias, vamos observar o que é bom. Como é bom você ser convidado para uma grande festa. Uma grande festa. E quando você é convidado para uma festa, lá tem vinho sobrando para você comemorar. De alegria, as duas famílias. Então, como com a mãe que está preparando um futuro para aquele filho adolescente ou para aquela filha adolescente, é convidado para uma festa de surpresa. De surpresa. E que vai ter que estar nessa festa. E aí vai o quê? Deixa eu ver quanto aqui que eu estou na minha conta bancária, que amanhã mesmo você precisa ir no médico fazer uns exames, saber como que está meu neto. Tem pessoas que dizem assim, mas tem outro que diz assim, ó, você vai trabalhar, você vai se virar e eu não quero nem saber. E aí é onde acontece todo um perigo dessa criança ser lançada fora, essa criança que está na barriga desse adolescente. Porque ela, naquele momento ela não tem suporte para mais uma rejeição. Já teve uma rejeição que talvez o namorado disse, ó, eu não vou assumir, eu não quero saber. E aí vai para casa, conta para a mãe, porque nessa hora uma mãe tem que saber, é a primeira que sabe. É. Então, exatamente. A mãe já fica agora. O que a gente vai fazer, minha filha? Primeira coisa, como é que eu vou contar para teu pai? A gente não pode esconder isso do pai. É uma coisa que não vai sair hoje ou amanhã. De ninguém, né? Não tem como esconder. Mas eu quero dizer também aqui para as famílias que tem resultados. Não é um resultado imediato para aquietar o coração da família, do pai, do avô, da avó. Mas tem sim. Essa menina que eu falei no início, hoje esse menino está formado, um menino lindo. E está dando muitas alegrias para os tios, para a tia, que era a mãe irmã da outra lá, que foi quem cuidou, sim, que criava. Então, hoje tem uma alegria enorme. Só que teve que fazer o quê? Esperar um resultado. E tem resultado. Mas se você, pelo menos, receber. Com carinho. Tá bom, eu vou te ajudar por um tempo, eu vou estar contigo por um tempo. Acolher. A gente vai acolher. É uma vida. Então, nós temos que estar, mãe, pai, você tem que estar preparado para essas notícias de surpresa. Eu sou mãe de 2 adolescentes. E eu falo para ele todo dia, meu filho hoje já completou 20 anos agora no início do ano, mas eu não canso de dizer para ele, filho, minha mãe sempre dizia para mim, a minha mãe, quem casa, quer casa. E moça hoje, eu digo para ele, moça hoje, as moças de hoje não querem morar numa casa como tua mãe começou, não. Muito simples. Todo mundo quer o quê? Quer uma cadeira boa, quer um sofá bom, quer uma cama boa, quer uma geladeira já no lugar. É verdade. Então, vamos nos preparar para dar alegria e ser feliz sempre, não só momentaneamente. Então, os pais apoiam seus filhos no sentido de clareza. Eu falei para você, tem aquela conversa? Sabe aquela conversa de clareza? Eu tentei lhe avisar, eu estou aqui, mas eu quero deixar bem claro para você, e você agora tem uma responsabilidade, eu vou lhe auxiliar, eu vou lhe ajudar. Tanto da mesma forma é o filho. Você sabe quanto é que é um salário? Será que você nunca me perguntou se um salário dá para pagar água, luz e manter a casa? Você nunca me perguntou, agora você vai saber. Eu vou dizer para você
Então, tem que ter esse momento de clareza antes, mas já que se não teve, tenha depois. Mas não abandone a família, não abandone um ser humano. Um ser humano é muito importante. Um ser humano é muito importante. E por ele ser muito importante, é que nós estamos aqui hoje falando para você. Há o tempo de preparação. O adolescente ou o jovem que vai ouvir essa live, eu quero dizer para você, há um tempo de preparação para todas as coisas. Não é nada imediato. Se sua mãe tem filho, tem você hoje, não foi nada imediato. E se foi algo assim que aconteceu, com certeza, os seus também já contaram para você que não foi fácil. Mas o bom acontece, o bom vem, né? Essa é a nossa realidade hoje. Então, eu agradeço, né? Cada um que parou hoje para ouvir, entendeu? Eu sei que tem muita gente, mas eu já sei disso. Mas quanto mais uma moedinha ali na latinha de informação, é importante, entendeu? E eu sinto, assim, que hoje saiu algo de bom aqui nessa live. Eu creio que muita gente que está aqui ouvindo, mesmo que não tenha acessado para entrar, mas que estava ouvindo, recebeu. Porque a mãe precisa amar sua família. O pai precisa amar sua família, precisa amar os seus filhos. Então, uma palavra dessa aqui, se você estava dormindo, você acordou. Você acordou para cuidar mais, para ver mais. É uma semana que você vai ficar rondando, vigiando o que está acontecendo com seus filhos, o que está acontecendo com a sua filha, os seus sobrinhos, pessoas que você ama, que você pode estar ajudando. Então, isso é um momento de clareza para nós. Não deixe os nossos filhos sofrer um trauma decorrente de uma falta de cuidado nossa também. Não bote a responsabilidade só nos seus filhos. Acredite, você tem um projeto, família é projeto de Deus, família é projeto para sua família. E ainda tem mais, é para dar certo. É para ser sucesso. E é por isso que nós estamos aqui, porque uma gravidez não é para interromper. Uma gravidez na adolescência não é para interromper um amor, um projeto da sua família. Então, creia nisso. E mais uma vez eu agradeço a Nilva. Seja bem-vinda, volte outra vez. As portas aqui vão estar abertas para você. Então, as meninas que entraram, os homens também que entraram, eu gostaria de agradecer também. Deus abençoe a família de vocês, entendeu? Crie os filhos de vocês, não como pintinho, mas com liberdade, mas com eles também com os pezinhos no chão. Então, é um tempo novo para você. Quem tem adolescente é um tempo novo, mas é um tempo de zelo, de amor, de cuidado. Filha é coisa preciosa. Nossa, preciosa, né? Maravilhoso. Então, nós estamos no ano 2022, um ano de começo. Nós estamos começando em todas as áreas. Da família que perdeu um ente querido, perdeu o pai, perdeu uma pessoa, perdeu um filho. Então, nós estamos reconstruindo a nossa vida, mas eu quero dizer para você, não deixe de qualquer jeito. Não é porque seu filho está vivo, sua filha está viva, você me que diz, talvez prendeu muito o outro que Deus assim levou, mas tudo é propósito de Deus. Tudo é propósito. Então, continue cuidando melhor do que antes, melhor do que ontem. Continue cuidando. Seja sempre pai e mãe zeloso. Avós zelosos. Mas não entregue também os seus filhos para os seus avós, que eles querem brincar de boneca. Então, eu sempre digo, não entregue, vão juntos. Dê um tempinho para ela, mas fiquem juntos, fiquem observando. Então, muito obrigada, Deus abençoe cada um de vocês. E a gente continua aqui de segunda a sexta, né? A Nilva também, mais uma vez, pode deixar o seu contato aí para a gente pode estar informando. Hoje, para nós não tem mais distância, uma chamada online, a gente resolve. Então, Exatamente. ela trabalha em 3 áreas. Ela trabalha em 3 áreas maravilhosas, que a gente precisa todo dia. Então, eu trabalho ela com está sexualidade. aberta. Isso. Então, ela tem o Instagram dela, ela tem Nilva Facebook, Carvalho Mamusca. Mamusca. Isso, eu esqueci o nome ainda. É porque eu sou mãezona, então eu sou Nilva Carvalho Mamusca. Eu gosto de acolher todo mundo. Tá certo. Eu pensei que era sobrenome mesmo. Né? Não, foi na hipnose transformacional que eu ganhei esse apelido e aí realmente eu me identifiquei, que eu me sinto muito mãezona mesmo, e aí coloquei como parte do meu nome profissional.
Certo. Bom, vamos E lá. realmente, Eu quero agradecer também, né, o convite mais uma vez. E sim, eu quero voltar outras vezes. Estou adorando esse horário. A princípio, eu achei estranho esse horário. Agora, eu estou amando esse horário da gente fazer essas lives. E quero dizer para a adolescente grávida que acredite no processo. Acredite no processo. Se essa criança, se essa sementinha está aí germinando, se prepara para você se apaixonar a hora que você vê aquela carinha. E vai dar tudo certo no seu momento. E precisou de ajuda, procure seus pais, procure o líder religioso da sua congregação, procure uma professora, um professor, converse com pessoas adultas que possam te orientar. E nós, terapeutas, também, por que não? Eu trabalho na parte de sexualidade, eu também trabalho com hipnose, com várias terapias, e também sou a famosa mãezona, que sentou aqui para conversar, a gente passa o dia e sempre com o propósito de contribuir para que a pessoa saia com a alma mais leve, com novas ideias, com propósitos de evolução, de crescimento e de superação. Saiba que filho é sempre é isso aí, né? muito, muito bem-vindo. Mas se puder planejar, é mais fácil. Melhor. Não é mais fácil, porque filho não é fácil. É menos difícil. É menos difícil, mas vem com mais preparação, mais alegria, né? E eu também estou Essa tá mais aqui, né, na segura. cidade de Benedito Leite, né? Eu estou trabalhando também como terapeuta, psicoterapeuta. É um trabalho que tem me encantado, porque eu já trabalho cuidando de pessoas, vem como uma clareza para mim estar mais livre para me atender. Eu agradeço a Deus todo dia por isso. E é um privilégio em saber que a gente pode ser usada para abençoar pessoas. Então, eu estou aqui para ajudar pessoas, estou disponível. Qualquer pessoa, uma chamada online, vindo aqui na minha casa, no meu atendimento. Estou aqui na igreja, estou aqui para Benedito Leite no momento e para outras pessoas de longe que quiserem acionar uma chamada de vídeo. Meu número é 899 8809-2834. Então, estamos aqui para ajudar a esse mundo a se tornar, ser um lugar melhor. Então, um tchau para todo mundo. Acho que agora eu consigo até pôr meu Instagram aqui, que eu estava procurando. Isso, coloca, vou colocar. Esse é o meu Facebook. Já coloquei aqui e vou colocar meu Instagram aqui, porque eu não estava conseguindo achar o lugar de escrever aqui, mas agora a pessoa conseguiu se conectar Isso, consegui, melhor eu estou aqui. vendo aqui. Muito bem. E é engraçado, porque eu também já tenho coach, eu só preciso agora estudar, quero clareza. E Estudar aplicar. mais. E aplicar. Não. Depois eu vou conversar com você. A gente vai ter que ter uma conversa de profissional para profissional. Bora lá. Bora lá. Pronto, Bora deixei o meu Facebook profissional, meu Instagram, Nilva Carvalho Mamusca. Isso. E também, sim, eu atendo o mundo inteiro. Eu tenho clientes em Londres, na África, aqui no Brasil, em todos os cantos do Brasil. Então, realmente, hoje em dia, com a internet, a gente não tem limite de distância. A distância é de um clique, né? É verdade, é um clique. É tomar coragem, é tomada de consciência e vai em frente, né? Exatamente. Beijo para você. Bom, né? Gratidão por esse convite. Tchau, Quero voltar sim. Amém. Obrigada. Com certeza você vai voltar mais vezes. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Então é isso, pessoal. A gente está aqui de segunda a sexta. Muito obrigada. Entendeu? Nós agradecemos cada um de vocês. Eu gostaria de agradecer a irmã Nilda, né? Do pastor Manuel Vasconcelos, que está aqui com a gente. Muito obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer Cleide, né? Outras pessoas que entraram aí, que agora não veio mais na minha mente, que foram Janaína, entendeu? Então, cada um, Artemísia, né? A Francinete Brito. Gente, muito obrigada. É um prazer saber que vocês estão aí nos assistindo, porque isso nos dá o privilégio de estar trabalhando em cima de temas e focar mais na família. Então, hoje nós falamos a respeito dos traumas
na gravidez, né, da adolescência. Então, é algo assim que tem marcado as nossas vidas. Nós vamos estar orando pela família de vocês, pela família daqueles que estão acionando a nossa live, que está aqui nos prestigiando, e cada pessoa também que está nos ouvindo. Nós também estamos aqui à disposição. Como ela falou, nós atendemos de qualquer lugar. Eu atendo você de onde você estiver. É só você dar um clique, realmente. Nós estamos aqui. A terapeuta Maria das Neves está aqui para atender você. Muito obrigada. Então, movimento transformacional para você. E aproveite esse tempo que nós estamos aqui, porque o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Mas, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar falando, vamos estar conversando a respeito da importância dos traumas emocionais. Então, nós estamos aqui como tendo um trabalho de clareza, que a gente precisa estar cuidando do nosso sentimento, das nossas emoções. É importante. Então, um abraço para cada um de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.